Bom, pessoal, boa noite. Vou começar aqui. Eu vou ficar mais no cantinho aqui passando os slides. Bom, como fazer deploy facilmente da sua aplicação na DigitalOcean, né? Então eu começo contando um pouquinho da história. Já estou fazendo aí 11 anos do blog de 15 minutos. O blog de 15 minutos foi aquele blog apresentado pelo DHH esqueci a Fizzly, em 2005, né? E lá ele mostrava esse comandinho, né? Você dá um Rails new my app e aí você tem a sua aplicação. Mas antes de dar um Rails new my app e ter a minha aplicação, tem algumas coisas que acontecem, né? Eu tenho alguns requisitos, como por exemplo o comando Rails. Como que eu faço a instalação do comando Rails? Como eu obtenho esse comando? Eu não sei nem o que é isso, eu acabei de ver a apresentação de como fazer um blog usando Rails, mas eu não sei nem o que é Ruby, né? Essa RAM aí, esse sapo. E depois que eu já consegui então fazer essa instalação, supôs que eu descobri aonde estava esse maldito sapo, eu consegui fazer o Rails instalado na minha máquina, o Rails instalado na minha máquina, e agora eu preciso evoluir minha aplicação, eu preciso controlar o banco de dados, eu preciso adicionar ali um sistema para fazer índice de busca, enfim, eu preciso evoluir minha aplicação. A complexidade do que você tem para manter vai aumentando, de acordo com o que você vai inteirando em cima da sua aplicação. Esse trabalho é sempre um trabalho muito manual, muito repetitivo. Você tem que ficar instalando coisas, configurando, fazendo a ligação entre elas, olhando o log, até que você obtenha um ambiente para você trabalhar, é um custo muito alto. Às vezes de semanas para você conseguir fazer as coisas. Você está propenso a muito erro nisso também, né? Às vezes você faz uma configuração lá, tem um readmezinho do projeto, é só fazer isso. Aí você faz, não funciona, você tem que ir atrás de um colega de trabalho que às vezes não está disponível, está matando alguma outra coisa para fazer para você, enfim. As aplicações vão crescendo e elas vão se tornando complexas. Tem muito trabalho nisso que não é trabalho de programação, né? Eu fico fazendo trabalho de sysadmin em tempo de desenvolvimento. Fico dando manutenção em coisa que às vezes não é da minha alçada ou às vezes eu ainda nem sei como fazer. Ainda tem uma questão que assim, eu quero às vezes testar alguma coisa. Eu achei uma lib na internet que faz XY e ela resolve minha vida. Mas antes de dar conta de integrar isso à minha aplicação, eu preciso às vezes isolar um ambiente para fazer um teste com ela. E aí eu corro o risco, por exemplo, de obter uma máquina toda zoada, cheia de instalações erradas, de versionamentos errados, de serviços errados, e aí a lib nem funciona para mim, eu não vou poder integrar ela. Então assim, como que eu faço o teste antes? Como que eu desenvolvo coisas que eu ainda não tenho domínio sobre elas, sem estragar meu ambiente? Então, a gente vem com a ZK para poder ajudar vocês a resolverem isso. Um pouquinho antes disso, eu sou o Everton, sou fundador da Azuki, a empresa que criou a ZK, junto com o Mário, que está aqui, meu sócio. Eu tenho aí uns aninhos de experiência, está indo para quase 18, estou começando a ficar velho já, de desenvolvimento, de mexer com data center, já fiz cabeamento de rede, já dei suporte em helpdesk, já fiz o café da tarde quando era preciso, enfim, trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento, mais recentemente eu trabalhei com pesquisa de desenvolvimento no Google para Abril e saí de lá para montar a empresa junto com o Mário. A Azuki, se eu pudesse resumir numa frase, a Azuki é uma empresa que faz ferramentas para desenvolvedores, né? Desde o ambiente de desenvolvimento até ajudar vocês no processo de deploy, monitoramento disso, migrar de um data center para outro, enfim, tudo em volta desse cenário de ferramentas. Mas antes de continuar e falar do AZK, eu vou apresentar para vocês alguma coisa funcionando. Eu vou mostrar isso funcionando, depois a gente entra no detalhe como isso funciona. Vou ficar um pouquinho mais virado para mim ir vendo o vídeo e acompanhando com vocês. Então aqui a gente tem um projeto, um Stringer, é um feedzinho que você pode instalar na sua máquina com Rails. Esse é o projeto original. A gente enviou um pull request para esse projeto, adicionando uma forma simples de você executar esse projeto na sua máquina sem ter ambiente algum instalado. É um botão, você clica nesse botão, vai parar nessa página. Nessa página você obtém comandos que podem ser desde o comando do AZK até comandos com curl wget. Você arrasta esse comando para o seu shell, você não precisa ter nada instalado além de curl wget, ele vai fazer a instalação do AZK, ele vai rodar o agente do AZK, o serviço que está por trás da execução do AZK, ele vai clonar para você, esse único comando, ele vai clonar o stringer desse repositório que você clicou no botãozinho, vai baixar tudo o que precisa para a execução, ele vai olhar para um arquivo especial, que depois eu vou falar sobre ele, ele vai baixar tudo o que você precisa para ter esse programa, o stringer, rodando na sua máquina.
ele vai baixar as imagens de Postgre, vai baixar uma imagem de Ruby, ele vai fazer a instalação, rodar o comando bundle para fazer a instalação para você das dependências, e por fim, ele vai levantar esses serviços numa ordem, criar uma rede entre eles e rodar o Stringer. Uma vez que o Stringer rodou, ele está acessível, se vocês olharem lá em cima na URL, através de um DNS apontando para sua máquina mesmo, sem ter que ficar acessando localhost nem nada. Uma vez com isso rodando na sua máquina, você já pode partir para o processo de deploy. Você poderia ter integrado, feito alguma mudança, e aí você poderia ir para o deploy. Para ir para o deploy, você tem que setar basicamente uma variável de ambiente com a sua chave da DigitalOcean. Você não precisa ter nada além disso, a conta na DigitalOcean e a chave de acesso à API. Eu setei mais duas variáveis aí, mas são só para poder o processo de levantar a máquina ser mais rápido. Eu não necessariamente precisaria disso, o AZK faria com a máquina limpa, um droplet limpo. Uma vez que você fez isso, você setou esse arquivo de configuração, basta você rodar um comando chamado azkdeploy. O azkdeploy vai olhar para a mesma estrutura que ele usou para rodar a sua aplicação em tempo de desenvolvimento, vai se conectar com a API da DigitalOcean e, uma vez conectado com a API da DigitalOcean, deixa eu ver se ele vai para frente, isso. Ele vai começar o processo de criar um droplet, fazer a configuração das chaves para acessar esse droplet, e aí ele começa a rodar uma task, onde ele vai cloudformar esse droplet. Ele vai fazer a instalação do Docker, ele vai fazer a instalação do AZK para você lá em cima. Feito isso, ele pega a sua aplicação, sobe para esse droplet e dá o mesmo comando que a gente tem local ali, que é um AZK start. Com esse comando você vai ter a sua aplicação rodando lá no servidor da DigitalOcean. Sem nada mais do que isso. Você setou uma variável de ambiente, deu um comando, o AZK fez o deploy para você. Isso é simples. Essa é uma aplicação que já tinha o AZK File, quando a gente clicou no botão Run Project, ela já veio com o AZK File, aquele arquivo especial que eu falei, então já era mais simples ele levantar. Mas também vou falar sobre como construir esse arquivo, como obter mais outros projetos que já têm esse arquivo, que você possa fazer o processo de deploy. Vamos esperar ele terminar aí. Aí rolando todo o processo de instalação, deu bundle install. Levantou. Na sequência eu acesso esse endereço e a aplicação está lá em pé. Eu não precisei fazer nenhum outro tipo de configuração e eu fiz um deploy que envolvia um banco de dados, envolvia uma fila, envolvia levantar um worker, um processo de clock, sem ter que entender nada de infraestrutura, só passando a minha chave da DigitalOcean. Bom, recentemente, alguns meses atrás, a gente fez um artigo junto com o pessoal de community da DigitalOcean. Esse artigo está disponível nesse endereço, vocês podem acessar. Ele explica detalhadamente o que eu mostrei no vídeo, como você faz na sua aplicação, como você faz isso na aplicação Rails, como foi feito a alteração no projeto do Stringer para poder ele ser executado tão facilmente assim na DigitalOcean. Esse artigo passou por um processo de aprovação da DigitalOcean, então assim, eles são bem criteriosos em relação a como esses artigos são escritos, e o artigo está disponível para vocês. Também, recentemente, alguém estava procurando uma forma de fazer deploy em Rails na DigitalOcean. A própria DigitalOcean recomendou o nosso artigo aí como uma das opções para você fazer deploy. O feedback do cara foi um feedback muito positivo, que o AZK ajudou bastante ele no processo. Mas e o AZK? O que é o AZK por trás disso aí que eu mostrei, né? O AZK é o orquestrador do ambiente de desenvolvimento. É uma ferramenta open source, simples, que você vai instalar na sua máquina e vai ajudar você a resolver todos esses probleminhas que eu estava elencando no começo. Ele faz isso fazendo a gestão de todas essas coisas em volta. Então, assim, ele vai desde ali gerenciar aquele DNS local para você, sem ter que você ficar fazendo configuração manual, vai olhar receitas para poder fazer o processo de levantar a aplicação, monitorar log e tudo mais. Ele faz isso através de um arquivo simples, um arquivo chamado azkfile, que é uma linguagem descritiva, vai falar quais são aqueles componentes e o AZK vai olhar para aquilo e levantar para vocês. O azkfile é uma DSL em JavaScript, então todo mundo entende JavaScript, a gente optou por uma linguagem ser uma linguagem praticamente universal, mesmo quem trabalha com DevOps sabe um pouco de JavaScript, então ele é simples de entender, você pode colocar um pouco mais de programação do que você poderia colocar no arquivo YAML, por exemplo. A gente já viu alguns azkfiles bem grandes, assim, que a galera colocou várias funcionalidades extras.
Mas o que tem nesse AZK File? Então a gente começa descrevendo quais são os sistemas. Então aqui, nesse caso, eu vou demonstrar com a aplicação Rails, eu tenho uma descrição de uma API e de um database MySQL. Depois eu falo que tipo de imagem, setup que eu vou usar para rodar cada um desses sistemas. No caso, estou apontando que são 2 imagens de Docker. Depois eu começo a falar da relação entre esses sistemas. Estou falando que o sistema API depende do sistema MySQL. Por fim, eu estou falando quais são as portas acessíveis entre esses sistemas. Eu ainda não estou entrando na parte do que está acessível para o meu usuário. Eu só estou fazendo descrição ainda de colaboração entre esses sistemas, ou microserviços, se você estiver trabalhando com microserviços. Depois eu começo já a falar de coisas para o mundo externo. Eu falo qual é o nome que eu quero dar para essa aplicação e aonde o meu usuário vai entrar, o usuário da aplicação vai entrar. Depois eu passo para coisas como, por exemplo, configuração, variáveis de ambiente, como são formas de configuração que a gente atualmente suporta. Então, assim, aí eu tenho variáveis de ambiente que são, por assim falar, demo da aplicação, não são os valores default, variáveis de ambiente do nível que deve ficar fechado, não devem ir para o controle de código, você deve colocar no arquivo .env. Gostei, mas aonde eu encontro mais AZK Files prontos para poder rodar? A gente tem essa galeria, a AZK.io, lá tem alguns projetos que a gente adicionou a AZK Files, forcou e adicionou a AZK Files em cima deles. São forks muito simples, basicamente a gente adiciona o AZK File e alguma coisa para... O projeto às vezes não usa variável de ambiente como configuração, a gente adiciona essa modificação. É basicamente isso que eu preciso num projeto para eu poder clicar naquele botão, executar ele na minha máquina e depois fazer deploy. Mas de onde a gente tirou essas ideias? Isso é coisa da nossa cabeça? A gente está criando coisa do zero? Não. A gente olhou para alguns exemplos. Esse é um exemplo, é o One Click Apps da DigitalOcean. Isso aqui tem uma noção bem grande da DigitalOcean, de pessoas que, eu quero executar lá um Django da vida. Eu vou lá, clico nesse botãozinho e vou levantar um droplet com um clique. Tem um outro exemplo também, o Bitnami, que até recentemente era uma empresa parceira da DigitalOcean. Eles executam bastante aplicações, só que existe uma diferença grande entre esses 2 modelos e o modelo que a gente está propondo. Nesses modelos, você tem uma coisa pronta, que você clica e ele faz um deploy para produção. Mas você não faz nenhum tipo de interação de desenvolvimento. A gente está falando aqui com desenvolvedores. Você quer pegar uma aplicação às vezes pronta, um WordPress da vida, e adicionar a sua camada de código nela antes de levar aquilo para a produção. Com o nosso botão, você traz primeiro isso para o ambiente de desenvolvimento, executa, testa, depura, evolui aquilo e depois você leva para um ambiente de produção. É parecido, mas a gente tem um pouquinho mais de evolução no nosso modelo. Uma outra comparação, você pode perceber, do lado direito aí, esquerdo da tela, né? Difícil. Lado esquerdo da tela aí você tem o Run Project Button e tem o botão do Heroku no outro lado. A diferença básica entre os dois é o do Run Project Button, você traz a aplicação, de novo, para o ambiente local, antes de você levar para a produção. O do Heroku você só vai direto para a produção, você não tem como interar naquela aplicação, olhar as coisas como a aplicação acontece antes de eu levar isso para gastar tempo de infraestrutura. O nosso projeto, o One Project Button, ainda só está disponível para projetos abertos e no GitHub. A gente está trabalhando para ficar disponível para GitLab, para Bitbucket e também para projetos fechados no futuro. Mas muito mais está a caminho. A gente está trabalhando para adicionar ainda mais projetos naquela galeria, né? E você também pode contribuir, você pode falar com a gente, eu tenho aqui um projeto, eu queria ver com vocês como eu adiciono um AZK, um Run Project Button nesse carinha, como eu faço o AZK File para ele, vocês podem adicionar na galeria, pode conversar com a gente que a gente vai ajudar vocês a colocar isso lá. Ou tem um projeto de terceiro que você fala, putz, cara, isso aqui é muito difícil de levantar. Eu gostaria que aqui tivesse um botãozinho do Run Project Button para mim clicar e executar. Fala com a gente que a gente vai ajudar. Por que ter o AZK File no meu projeto, além do Run Project Button? Ele torna mais compreensível o projeto. Então a gente já teve um caso interno nosso em que a gente vamos adicionar aqui nesse projeto um AZK File para ter um Run Project Button e a gente falar, pera, mas como que é a arquitetura desse projeto? Cadê o AZK File dele? Então assim, a gente já acostumou tanto a ser tão simples você olhar para o AZK File e ver a arquitetura que a gente já fica procurando em projetos que ainda nem tem. Então, se você olha para um AZK File, é uma passada de olho e você entende como aquela aplicação se comporta, quais são as partes, como ela funciona.
maior paridade entre os ambientes. Então, assim, você tem um colega de trabalho que trabalha do seu lado ali, você quer que a coisa seja sempre parecida entre você e ele, com o AZK você consegue. E aí você consegue versionar esse arquivo e voltar para qualquer momento, para aquele ponto da sua arquitetura e entender o que mudou ou executar a aplicação naquele ponto ainda. Você tem uma liberdade maior de testar e evoluir sua arquitetura. Hoje, aplicações são muito cravadas na pedra. Uma vez que você foi para a produção, você nunca mais mexe tanto na arquitetura de uma aplicação, muda serviço, muda banco, muda as outras coisas, porque você fica com medo de que, às vezes, o par não consiga acompanhar aquela mudança, ou o pessoal de infraestrutura não consegue acompanhar aquilo. Tendo um AZK File, você consegue evoluir aquilo e já documenta para, por exemplo, o cara de desenvolvimento de infraestrutura conseguir fazer a mudança necessária. Mas eu posso usar nos meus projetos novos, por exemplo, ou só em projeto que já existe, ou só posso usar esses projetos da galeria? Não, você pode, por exemplo, já tem um projeto, eu já tenho uma aplicação Rails, por exemplo. Basta eu ir lá e dar um AZK init na pasta dessa aplicação, que o AZK vai tentar propor para você um AZK file dentro daquela arquitetura que está a sua aplicação, propondo database, propondo a versão de Ruby correta. Nem sempre ele vai ser preciso, a gente está trabalhando para melhorar essa máquina aí de inteligência, mas já vai te ajudar a ter um AZK file inicial, você não precisa partir do zero. E o comando Rails New App? Né? Se eu não tenho ainda o AZK File, como que eu vou ter o Rails para ter o comando Rails New App? Aí eu tenho o comando AZK Shell, em que eu passo a imagem do hub do Docker, por exemplo. Então ali eu estou passando direto a imagem de Rails e estou pedindo para ele para ter um ambiente de Rails antes de eu ter aplicação nenhuma. Eu tendo esse ambiente de Rails, eu dou um Rails New, vou obter uma pasta com a minha aplicação, então é o bootstrap da coisa, e aí basta dar um AZK init e eu vou ter o AZK File inicial. Então, eu consigo partir do zero aí, tendo um AZK na minha máquina, eu saio para começar a usar o AZK. Entendi, mas o que acontece realmente por baixo? O que o AZK está fazendo para mim? O foco está na arquitetura do nível de aplicação e não na arquitetura de infraestrutura. Você não pensa nas máquinas, você pensa em como são seus componentes e como eles conversam. Você descreve esses elementos de alto nível. Então eu tenho ali um Redis, uma aplicação JavaScript e um servidor de SMTP. Então eu falo que eu tenho essas três coisas. E o AZK vai olhar isso para você e vai converter isso numa infraestrutura localmente, por enquanto, de containers. Opa. A máquina está um pouquinho pesada, demorou. Então o AZK interpreta isso, olha para qual que é o desenho aí da arquitetura, chama o Docker vai bater lá nas imagens dele, no hub de imagem, vai trazer essas imagens para a minha máquina, vai levantar containers para cada um desses sistemas que eu descrevi, vai criar uma rede entre esses containers, criar ligações aí de porta e configuração entre cada um dos containers e executar a minha aplicação. Além disso, ele vai levantar ali paralelo alguns serviços como um balanceador de carga HTTP, um serviço de DNS, e vai tornar isso acessível no browser. Coisas que, por exemplo, eu não perco a possibilidade de trabalhar em cima dos meus arquivos. Eu altero os meus arquivos no console ou no meu editor, aí no caso no console, ou altero esses arquivos no meu editor, o AZK identifica a mudança e refaz o container para mim. Então, assim, ele tem um esquema de auto-reload para você não ter que ficar se preocupando de ir lá para dentro do container e fazer as coisas manualmente. Ele faz tudo isso de forma segura e isolada, então ele vai isolar cada aplicação uma da outra. Então, quando você levantar a aplicação em produção, ou for levar essa aplicação para o outro lado, você não vai ter um problema, por exemplo, de uma aplicação ter invadido o contexto da outra, e às vezes algo que estava aparecendo estava funcionando, mas é porque a outra aplicação funcionava e a minha aplicação principal não estava funcionando. Então, assim, tudo com muita segurança e isolamento. Mas não é só isso. O deploy de hoje é apenas o nosso começo. Esse deploy que eu mostrei, ele é um deploy muito simples. Até estava conversando agora há pouco com o KMX, que assim, ele ainda levanta um droplet e roda a minha aplicação. Isso é funcional para algumas pessoas. A gente quer evoluir isso. A gente quer tornar o processo de deploy mais robusto, com um balanceador de carga, com mais opções. Mas o foco, por enquanto,
é nesse uso mais casual da DigitalOcean, por exemplo. Desculpa. E como isso acontece, né? Como acontece esse processo de deploy? O AZK olha lá para uma entrada de sistema chamada deploy no AZK file, ele chama o Docker para pegar a imagem correspondente de deploy. Essa imagem é uma imagem preparada para conversar com a API da DigitalOcean. Essa imagem poderia ser modificada. Ela já é feita com base em uma imagem de Ansible. Essa imagem ela sabe conversar com a API da DigitalOcean para fazer aquela cloud formação. Então ela vai usar scripts de Ansible e levantar um droplet, fazer a configuração para mim do AZK, do Docker lá em cima desse droplet e executar essa aplicação. É basicamente esse o processo de deploy. É bem simples mesmo. O status do AZK. O AZK está na versão 0.19, está no ar, disponível para Linux e para Mac. O suporte ao Windows está a caminho. Quando a gente começou o AZK, assim, nada existia de base para a gente desenvolver o AZK. Então o Docker ainda era muito recente. Não tinha Docker, nem Docker Machine, não tinha Docker para Mac, não tinha Docker para Windows. Então, assim, muitas das nossas coisas são feitas com o esquema antigo do Docker, de como você instalava Docker. A gente usa VirtualBox por baixo e tudo. A gente está evoluindo para poder cobrir mais, por exemplo, o Docker para Mac e o Docker para Windows. Então, em breve a gente vai ter mais novidades nesse sentido. Esse é o status atual de uso. A gente tem aí 315 mil containers executados com AZK lá. Até agora, já subindo o tempo inteiro. Tem mais de 1.600 usuários únicos usando o AZK. A gente tem 2.500 AZK files únicos também, então 2.500 aplicações aí rodando com o AZK. E está sendo usado em 53 países diferentes. Nossa documentação, nossa comunicação, tudo acontece tanto em inglês como em português. Então, assim, quem quiser usar fora do Brasil também, se tiver alguém que quiser recomendar, fica à vontade. O suporte oficial é a Ruby, Node e PHP, mas esse é o oficial. A gente, na verdade, tem imagem, inclusive, para Elixir, para Erlang. Só que assim, a gente só fala que é oficial, mas basicamente porque o nosso suporte vai te ajudar com essas coisas e tentar te ajudar com as outras. As outras são um pouco mais complicadas. Tem Python ainda? Python já funciona, inclusive a gente já tem imagem para Django, mas assim, oficialmente a gente não fala que suporta, só por uma questão aí de posicionamento mesmo. Mas já funciona para levantar Django, levantar aplicação em Python, enfim. As imagens oficiais da gente estão disponíveis nesse endereço, a gente tem um catálogo das imagens que foi a Azuki que fez. Essas imagens estão no repositório, no hub do Docker, mas podem ser mais facilmente achadas nesse endereço. Mas muito mais está por vir. A gente está trabalhando, a versão de AZK hoje é uma versão escrita em Node, ela é meio grande para você fazer a instalação, tem umas dependências um pouco chatas às vezes de resolver. A gente está trabalhando uma versão binária, vai ser bem pequenininha, você baixou esse binário, está com o AZK instalado, o AZK vai fazer o resto do processo de instalação ele mesmo. Então, assim, em breve a gente vai ter um cara bem mais simples de manter, de passar para vocês, de fazer a instalação. A gente está trabalhando para dar uma reformulada grande na parte de extensão do AZK. A ideia é que o AZK seja um core menor e que você possa escrever plugins para poder atuar nas diferentes partes. Então eu quero fazer um processo de deploy mais rebuscado na DigitalOcean. Você vai poder escrever um plugin para fazer isso. A gente vai ter uma linha base de plugins que a gente vai estar disponível. Então o AZK localmente trabalha com Docker, com RKT, com HyperSH e em deploy a gente trabalha com DigitalOcean, Kubernetes, algo do tipo. A gente vai trabalhar para ter essa linha de plugins nossos, mas a gente quer também dar estrutura para que as pessoas possam escrever mais coisas. Inclusive capacidade para estender a AZK File. A gente quer trabalhar para que o AZK possa ajudar você na gestão de dependência. Então hoje a gente tem uma fragmentação muito grande na gestão de dependência em diferentes ecossistemas. A gente quer tornar isso mais... Não substituir ferramenta. Isso é uma coisa bem clara. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. O AZK aqui não está para substituir nada que já existe. Vocês não têm que parar de usar o que vocês já usam. A ideia é integrar essas ferramentas. É pegar as boas práticas do ambiente, por exemplo, de gestão de dependência do Ruby e trazer para o ambiente de Node, para o ambiente de Go. De uma forma que você use as ferramentas de forma muito parecida. A gente quer criar uma comunidade em cima do Run Project. Então, assim, a gente tem aquelas imagens lá, aquelas aplicações da galeria, mas a gente quer
abrir para que vocês possam enviar novas aplicações, vai ter um esquema de curadoria para não ir qualquer coisa, mas a gente quer aumentar uma comunidade em volta, para fazer imagem, para fazer plugin, enfim. A gente quer estender muito a experiência aí de comunicação entre os usuários. Mais informações. docs.zk.io, de novo, em inglês e português, vocês podem acessar. Nosso GitHub, nosso blog, o chat também está disponível em inglês e português, esse é o link para o português. Podem entrar lá, trocar uma ideia com a gente, questionar, levantar dúvida, a gente tem correção, às vezes já saiu alguma coisa antes, a gente já indica como aplicar aquele patch antes de sair uma versão final. E contribuindo para a ZK. Utilize, dê seu feedback via chat, via e-mail, como você quiser. Usando é que a gente vai achar um denominador comum de como a coisa tem que funcionar. Então assim, usem, testem o deploy e vão dando feedback para a gente. Nos dê estrela no GitHub, isso ajuda, isso contribui para que o projeto tenha visibilidade. Então assim, quem puder, pega aí agora, já usa a internet, já dá uma estrelinha lá para a gente que já vai ajudar. É isso. Eu tenho mais algumas considerações finais para fazer. Uma coisa que eu queria falar, assim, a gente sabe que o mercado de container está cheio de ferramentas. Tem Kubernetes, tem as ferramentas da CoreOS, tem ferramentas da própria Docker, Docker Swarm, Docker Compose, uma série de ferramentas em volta de container. O AZK é mais uma ferramenta de container? Não. O AZK é uma ferramenta que foca no desenvolvedor. A nossa ideia é trazer facilidade e robustez para o seu ambiente de desenvolvimento. Hoje a gente usa container, mas amanhã a gente quer trabalhar com máquina virtual, a gente quer trabalhar com HyperSH, enfim, a gente quer criar aí uma ferramenta que vai costurar tudo isso para você de uma forma mais simples e clara de usar. Apertou um botão, rodou na minha máquina, apertou mais um botão, vai para DigitalOcean. Uma outra comparação que a gente gosta de fazer é assim, pense que quando apareceu a DigitalOcean, o que tinha até então era a AWS. Era robusta, mas era mega complicada de entender. Você tinha que apertar 1000 parafusos em 1000 lugares até que você conseguia botar uma aplicação no ar. A gente quer ser algo muito parecido, a gente quer ser uma ferramenta simples para você não ter que ficar levantando questionamentos que a gente estava vendo aqui mais cedo. Eu vou levantar Kubernetes, mas como que eu levanto o balanceador de carga na frente do Kubernetes? Como que eu faço o deploy do ambiente de Kubernetes? Quem é a ferramenta de monitoramento? Quem é o Vault? A gente não quer que você se preocupe com isso. A gente quer trazer uma facilidade, a gente quer trazer esse mundo do container no nível de facilidade quase do FTP, como o KMX estava falando. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que você tinha comentado alguma coisa de novo, ou foi impressão minha. Esse serviço aí é um plataforma as a service? Ou é que tipo de serviço que é em relação se é VPN, VPS, alguma coisa assim? Talvez eu esteja confundindo as coisas também, não sei. Assim, você perguntou se o nosso serviço é comparado com um PaaS, por exemplo, com o Heroku, alguma coisa desse sentido. Não, a gente está fazendo um outro tipo de ferramenta. A gente começa fazendo uma ferramenta de ambiente de desenvolvimento, o AZK, para te dar hoje ajuda no ambiente de desenvolvimento, e amanhã a gente vai fazer um serviço que ajuda você a conectar isso na nuvem que você escolher. Na AWS, na DigitalOcean, em outros serviços. Isso, o botão do GitHub é só uma comparação com aquele botãozinho nosso também. Aquela ideia do nosso botão é para facilitar justamente o processo de trazer o ambiente daquela aplicação para a sua máquina. É parecido a ideia do botão, do serviço é uma coisa mais robusta, mais para frente. Você falou de monitoramento também. Que tipo de métricas fazer cada... A aplicação começou a pedir mais recursos. Como é que eu sei isso? Então, a nossa ideia é assim, o AZK hoje, nesse processo de deploy que eu fiz, o AZK é instalado lá no Droplet, né? A sequência do que a gente está fazendo, o AZK não é instalado lá. Por quê? Como eu tinha falado, a ideia não é que o AZK faça esse tipo de coisa. O AZK não é um monitoramento. O Kubernetes tem ferramentas de monitoramento. O AZK vai acionar isso para você. O AZK fica com uma ferramenta de gestão. A ideia não é que ele tenha um processo de monitoramento. Ele vai ter um processo, uma interface única para você lidar com várias ferramentas de monitoramento, uma API única para você integrar a sua versão de monitoramento, mas ele não vai fazer o monitoramento para você. Hoje você deu o exemplo da DigitalOcean, né? Como você já tem integração de API e tudo mais. Com Azure, AWS tem também.
A gente ainda não tem a integração, até porque a gente está revendo essa parte dos plugins, para a gente poder dar uma forma melhor de você fazer essa integração. Mas assim, se eu voltar, acho que vai ser um pouco difícil voltar nele. Calma um minutinho que eu já mostro o slide. É que um slide pesadinho, ele dá uma... Bom, enfim, eu não vou conseguir chegar no slide, mas a ideia é assim. Hoje, o processo de deploy que a gente tem, ele é feito com base numa imagem em Ansible. E aí a gente adiciona uma layer para comunicar com a API da DigitalOcean. A ideia é que você possa vir aqui e adicionar, em vez de pegar esse mesmo que tem em Ansible, e adicionar uma camadinha para conversar com a API da AWS. Então você já poderia fazer esse processo de deploy. Você manualmente pode pegar. Tem uma galera, por exemplo, que pegou essa mesma imagem de Ansible e já começou a usar ela para fazer um de Kubernetes. Mas tem uma distânciazinha um pouco maior, no caso do Kubernetes, acabou que é um pouco mais complicado nesse sentido. Mas você poderia fazer manualmente para a AWS, para o Azure, para o que você quisesse. Mas a gente vai trabalhar para ter isso no futuro também. Você acha que seria mais fácil, antes de fazer essa integração com os outros provedores, fazer alguma integração mais com Ansible? Por exemplo, você dá o endereço do VPS e ele já pode deploy direto. Né? A gente já fez essa base, a imagem que a gente tem base para o processo de deploy é isso, mas assim, por uma questão de alinhamento mais de produto nosso, é que a gente está indo em fazer em cima, por exemplo, uma DigitalOcean antes de evoluir mais um Ansible, por exemplo. E pego a minha aplicação, estudei o Revit. Agora eu quero ver um Kafka, então vou lá, monto. Então, tipo, deixo a minha aplicação desativada, mas eu monto o ambiente que vai servir de base para ela, que eu vou encaixando conforme os testes, descoberta. É perfeito o uso do AZK para isso. Você pode ir lá e montar um ambiente completamente, um AZK file separado, faz o teste que você quer, depois você pega as entradas e leva para o seu AZK file principal, por exemplo. Eu posso ir montando e desmontando. Exato, exato. No futuro a gente está trabalhando para o AZK file ter um esquema de uma espécie de a gente chama de umbrella, né? Que seria um guarda-chuva, de você poder reunir vários AZK files num só, apontando pedaços. Então você teria uma parte isolada só para você ter um Kafka. E aí você conectaria isso numa aplicação principal, por exemplo. Seria um outro AZK file. Mas sim, a gente está evoluindo para ser muito fácil você fazer esse tipo de coisa. O AZK facilita, por exemplo, lá na nossa empresa a gente tem vários serviços, várias aplicações Rails, APIs separadas. E hoje, assim, no nosso meio de desenvolvimento é meio chato, porque fica subindo vários Rails e tal, e fica olhando login separado. O AZK facilita em algum objetivo, por exemplo, se eu criar um AZK file para subir todas essas aplicações, eu consigo ter um comando que ele, sei lá, pegue todos os Rails, logs do Sim, Rails. sim. Você tem um comando AZK logs. No AZK logs você pode passar cada um dos sistemas isolado. Você pode mandar ele falar a todos. Então, quero ver o log do banco, o log de todas as minhas instâncias de aplicação, o log da API, o log do work, ou separar por aplicação. Eu quero o log só das aplicações de worker e clock, por exemplo, no caso daquela aplicação que eu mostrei. Ele vai mostrar só aquelas. Inclusive dando um tail-F para poder você ficar aguardando o log. Então, assim, ele tem como reunir tudo isso numa coisa só. Essa nossa ideia de trabalhar com o esquema de umbrella é só para que você possa ter, por exemplo, eu não sei como vocês trabalham, mas às vezes você tem dois times separados. Alguém que cuida só de uma aplicação e alguém que cuida só de outra. E aí você ter dois AZK files separados para cada uma delas e um AZK file único que reúne essas duas aplicações. Porque aí o cara que vai deployar isso, às vezes deploya como uma única coisa. Deixa eu... Eu queria saber se você está usando muito para desenvolvimento e para homologs, essas coisas. Você bastante. O que vocês estão usando para esse tipo de coisa? Sim, já tem bastante gente usando. A gente tem um case assim de acho, quase 2 anos e pouquinho. Foi até antes da gente ter monitoramento e tudo. Que o cara está usando o AZK assim desde o começo. O impacto para ele é muito bom, cara, porque a equipe é muito
muda muito, cresce muito rápido e assim ele absorve muito rápido o novo desenvolvedor. É explicar meia dúzia de comando no AZK, ele levanta o ambiente e começa a trabalhar. É ótimo para essas coisas. Nesse contexto, ele cria os containers e, teoricamente, ele é o gerenciador disso. Se a gente tivesse que fazer, todos os logs que ele consegue visualizar, se a gente tivesse que fazer algum uso de um simulador de log, tipo um log stash form, por exemplo, o certo seria fazer isso com o AZK ou plugar isso por fora dele? Você poderia ter os dois ambientes. A gente ainda não está flexível nessa parte de log, é mais uma das coisas que a gente quer flexibilizar com essa questão de plugins, porque a gente quer criar lugares de escape ao longo do pipeline de execução da coisa. Então, a logs vai ter um esquema padrão do AZK, mas você quer substituir por algum sistema de log seu, você poder colocar lá no lugar. Aí depende da abordagem do que você está fazendo. Num AZK novo que a gente está trabalhando, a gente está indo para uma abordagem um pouquinho diferente em relação às aplicações, que é assim: eu quero levantar um ambiente de uma aplicação complexa. Um database, uma ferramenta de índice, uma ferramenta de log, porque log é importante para mim nessa aplicação, e a minha aplicação principal ali, que é Rails. Em vez do AZK cobrir tudo isso, ele vai cobrir tudo que for paralelo à aplicação Rails, e a aplicação Rails você continua executando com a ferramenta RVM que você já usava, para impactar o mínimo possível no seu ambiente de desenvolvimento. Se o seu foco é a aplicação de log, se é um sysadmin e está fazendo alguma coisa em cima do log, você executaria o log separado. Você já tem o ambiente do log executado. Você usaria o AZK só para executar o que for em volta dele. Se a sua aplicação, se o seu foco ali, aquele outro desenvolvedor do seu lado, o foco dele é na aplicação Rails, o AZK levantaria o log para ele e ele se focaria naquela aplicação Rails. Então a ideia é assim: o cara que estiver focado em Rails, o cara que estiver focado em PHP, o cara que estiver focado em Node, continue usando o que ele está usando. A gente vai ajudar você a ter o guarda-chuva de aplicações em volta. Mas a gente vai tornar tudo mais flexível para ter essas opções que você perguntou. Você falou que vai escrever o core para binário. Você vai escrever para escolher a linguagem que você vai fazer? Essa é uma pergunta de 1 milhão, cara. Assim, a gente tem estudado algumas linguagens. Eu acho que eu posso falar assim que tá. Eu acho que é Go. Não, a gente tá na dúvida entre Go, Rust ou Crystal. Alguém gritou Rust lá. Rust é bom, a gente estava falando disso aqui agora, mas Rust tem um problema assim: eu estou fazendo uma ferramenta open source, eu quero que pessoas contribuam para ela. Como é uma linguagem que é difícil entrar novas pessoas para programar nela, talvez não seja a melhor linguagem para a gente optar agora. Go é bom, mas a gente não gosta do estilo de Go. A natureza da empresa não é muito de como o Go funciona. E Crystal tem aparecido como uma grande opção, cara. A gente vem de um mundo de Rails e de Ruby, então a gente tem uma pegadinha boa aí. A linguagem, a DSL vai se manter em JavaScript, então a gente já tem uma POC com Crystal, usando uma máquina virtual que chama Ducktape, que é uma máquina virtual de JavaScript, parecido com uma máquina virtual de Lua. Cara, você embeda isso em qualquer aplicação binária. A gente tem um AZK prototipado ainda, não sem com todas as funções, que tem 3 MB para você baixar, cara. E assim com a performance muito boa. E simples de entender o código, com metaprogramação baseada em macro. Tem uma série de coisinhas bem bacana, cara. Mas ainda não tem uma decisão. Mais perguntas? Não deixam de usar porque está escrito em Crystal, tá? Só uma outra pergunta. Como você está vendendo isso? Essa pergunta o Mário responde. Porque tudo isso é maravilhoso, mas ele não receita com isso. A gente está testando um modelo que a gente não quer cobrar nada nunca de um programador. Então, da forma que a gente enxerga, isso tudo funcionando direitinho, a gente vai ter ali na boca do Go, como provedor de nuvem, o programador com a aplicação procurando lugar para deployar aquilo com comando. Então, da forma que a gente enxerga, isso parece com o Google AdWords, para quem é o varejista online. Então, a gente quer oferecer tudo isso de graça e cobrar do provedor de nuvem, para que ele fique conectado, a gente faça a conexão para fazer o deployment automatizado, porque isso exige um trabalho de engenharia do nosso lado. Então, manter isso atualizado para diferentes provedores tem um custo, e se eles pagarem a gente para isso, a gente vai estar facilitando a entrada de deployments para o serviço deles. É um modelo bem heterodoxo, a gente já conversou com muita gente, já foi testado por várias equipes de vários provedores aqui no Brasil,
pelo menos um lá fora. Todo mundo falou, bacana, funciona. Não sei se esse modelo é um modelo e tal. Então a gente está agora com um outro provedor que está interessado em fazer esse modelo funcionar. A gente acredita que depois de fazer ele funcionar e mostrar ele na prática rodando, esses outros com quem a gente conversou vão acabar se convencendo. Normalmente o CEO, o CTO falava, eu quero ser o segundo, eu não quero ser o primeiro. Faz isso funcionar com alguém e a gente está tentando emplacar esse modelo. A gente não quer cobrar nada no programador. A ideia é que para vocês seja sempre gratuita a ferramenta. Vocês podem pensar que assim, a gente vai lançar uma ferramenta mais para frente, que é o Azul, que é um serviço. A ideia desse serviço é centralizar o processo de deploy para você. Então assim, você faz o deploy a partir da sua máquina aqui, igual eu fiz na DigitalOcean. Mas já levanta uma questão. A chave que eu usei para fazer esse deploy ficou na minha máquina. Como o meu amigo do lado consegue fazer um novo deploy dessa aplicação? Então esse serviço que a gente vai lançar vai centralizar essas configurações, vai centralizar a configuração a chave que usa para comunicar com a API e coisas desse tipo, acessos e tal. Então esse serviço também, a ideia é que ele seja gratuito e nele que você vai conseguir acoplar mudanças até... A gente espera chegar um dia que você vai falar, quero sair da AWS e ir para DigitalOcean. Você vai tranquilamente. A semelhança disso com o Heroku, assim, só complementando o que o Everton falou, parece e não parece. A ideia é que a gente ofereça a mesma facilidade que o Heroku te dá, mas não só para o deployment, mas também, antes disso, na hora de fazer o seu ambiente. E além disso, na hora do deployment, você vai ter umas vantagens que o Heroku não te dá. Para começar a escolha de provedor, você vai ter. A gente quer agregar vários provedores. E além disso, outras coisas como a liberdade do stack, porque a gente sabe que no Heroku é mais limitado. Você também vai ter mais transparência do que está acontecendo. Você vai poder abrir o capô, vai ser tudo automatizado, mas se você não quiser muita mágica, você vai poder abrir e mexer de um jeito que o Heroku não te deixa. Então, acho que a resposta mais completa seria essa. Tem que ser trabalho na frente de vocês aí. A gente gosta de trabalho, cara. Bom, é isso, gente. Mais alguém? É isso aí. Obrigado, gente. Valeu, mano.